Êxodo capítulo 4, verso 21, nós continuaremos a ministrar aquilo que a gente começou na semana passada, né? Enquanto Deus nos mandar, estaremos falando em cima desse tema. Tudo tem a ver com Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Tudo que temos, tudo que somos, vem dele. Êxodo capítulo 4, versículo 21, diz assim: o Senhor disse a Moisés: quando chegar ao Egito, apresente-se ao faraó. Eu falei errado? Não, falei certo. Apresente-se ao faraó e faça todos os milagres para os quais eu o capacitei. Contudo, endurecerei o coração dele, para que se recuse a deixar o povo sair. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, te louvamos por essa noite. Obrigado pela oportunidade que temos de estar na tua casa. Obrigado pelo fluir da tua presença entre nós, pela tua unção derramada em meio à adoração, Senhor. Unção essa que nos conecta ao céu, unção essa que nos desliga das preocupações da terra, Senhor. E que realmente nosso coração esteja afofado, uma terra fértil para receber a tua palavra, para recebermos a tua revelação, Senhor. Fala conosco, queremos te dar liberdade para agir em nós, para curar nossas feridas, Senhor, para nos libertar, Senhor, de vícios, de manias, de maus pensamentos, Senhor. Te damos liberdade para que o Senhor faça tua vontade, teu querer em nosso meio, Pai. Desde já aceita a nossa gratidão, aceita o nosso louvor. Nós te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Você pode se assentar, glorificando ao Senhor. Glória a Deus. Bem, na semana passada eu iniciei essa série de mensagens e a gente começou do início, a gente começou do começo. Eu falei na semana passada sobre o momento em que Deus fala com Moisés e o manda voltar à terra do Egito, com a missão de libertar o povo hebreu da escravidão egípcia. Moisés, ele, num primeiro momento, e para mim é muito compreensível, ele duvida da sua própria capacidade, ele duvida do sucesso nessa missão, e ele diz: Senhor, eu vou falar o que para Faraó? E Deus diz para ele: vai lá e diz que o eu sou te enviou. Depois, no capítulo 4, ele pergunta: Senhor, e o que eu falo para o povo hebreu? E aí o Senhor fala com ele. Bem, Deus dá uma experiência para ele, para que ele jogasse a vara no chão e a vara se transformasse em cobra, e depois o próprio Deus transformaria de novo a cobra em vara. Mas o que de fato Deus fala é o seguinte: você, para convencer o povo hebreu de te seguir, precisa depender de mim. Você precisa fazer a minha vontade. Nunca vai ser por conta do teu talento, por conta de algo que você tem nas mãos, mas sobretudo pela tua dependência de mim. Moisés então entende isso. Deus também fala ao coração de Arão, que era o irmão de Moisés. Eles se encontram e a fórmula era a seguinte: eu vou falar com você, Moisés, você vai falar com Arão, e Arão vai falar com Faraó. Eles vão até Faraó e eles falam, e já de cara Faraó se ira e aumenta a carga sobre os escravos, sobre os hebreus. Eu falava na semana passada que o prazo de entrega que era exigido dos escravos continua o mesmo, mas sem as facilidades que antes eles tinham. Eles entregavam um determinado número de palha para que aqueles escravos pudessem desenvolver o seu trabalho dentro de um prazo pré-determinado. E aí a palavra de Faraó é: diminuam essas palhas, entreguem menos a matéria-prima para eles e exijam deles a entrega no mesmo prazo. E se eles não fizerem isso, eles vão morrer. Então, de fato, o fardo sobre os escravos hebreus aumenta de uma maneira extraordinária. E então os líderes dos escravos vão até Faraó para reclamar, e Faraó: é isso mesmo, eu vou fazer isso, e é isso, ou então vocês morrem. Eles então vão até Moisés e dizem: Moisés, você veio aqui
para ser o nosso libertador, você veio aqui para dialogar com Faraó, e no seu primeiro encontro com Faraó, a coisa piora. E era para Moisés entender já de cara, porque afinal de contas, no texto que a gente leu, o próprio Deus diz: eu endurecerei o coração de Faraó. Mas Moisés, ele volta no Senhor e ele diz: Deus, eu vim aqui e eu estou cumprindo a tua vontade, mas parece que a situação está piorando. E aí Deus diz: não, agora eu vou começar a manifestar o meu poder e eu vou começar a derramar pragas sobre a terra do Egito. E eu vou abalar as estruturas desse país. E aí na semana passada a gente falou sobre a primeira praga derramada sobre o Egito. Alguém lembra qual foi? A transformação da água em sangue. O rio Nilo, que era a fonte de alimentação do Egito, é transformado num grande rio de sangue. E aí nós falamos acerca de uma primeira quebra de base idólatra do Egito. Nós falamos sobre um primeiro abalo nas estruturas da religião egípcia, mas eu não vou, até porque nós vamos ficar ministrando, né, durante alguns domingos, então eu não vou voltar a falar sobre essa praga. Pastor, mas eu não pude estar aqui domingo. A bênção é que está lá disponível no nosso canal do YouTube. Depois você vai lá e acessa e recebe então a palavra que a gente ministrou na semana passada, falando sobre o rio Nilo, falando sobre o Deus que representa o rio Nilo e falando sobre a quebra dessa base idólatra que o rio Nilo era para o povo do Egito. Aí a gente segue então no texto bíblico, e aí vamos para Êxodo capítulo 8, versículo 2, quando a segunda praga é liberada sobre o Egito. Alguém se lembra, né? Já está ali na tela. Eu ia perguntar se alguém se lembra qual era a segunda praga. Vamos para o texto. Êxodo 8, 2 diz assim: se você se recusar a deixá-lo sair, enviarei uma praga de rãs sobre todo o seu território. O rio Nilo fervilhará de rãs, elas subirão do rio e invadirão o seu palácio e até mesmo o seu quarto e sua cama. Entrarão nas casas de seus oficiais e de seu povo, e saltarão para dentro dos fornos e das tigelas de amassar pão. As rãs avançarão sobre você, sobre seu povo e sobre todos os seus oficiais. Isso aqui é um filme de terror, irmãos. Tem alguém aqui que tem medo de rã? Dizem que a carne de rã é boa, né? Mas eu tenho uma certa dificuldade de comer, né? Dizem que parece frango. Aliás, tudo parece frango, né? Tudo é igual a frango. Uma vez eu comi jacaré, também lembra frango, a carne é um pouquinho mais dura, né? Mas rã, normalmente a rã, ela é servida, né? Ela não vem picadinha, né? Ela vem no formato mesmo, né? Eu não sei se vocês estavam numa viagem. Uma vez a gente foi ministrar para um lugar longe pra caramba. Eu acho que depois de Campos, não sei, Casimiro de Abreu não, Cardoso Moreira, desses bem longe assim. A gente foi viajar, estava nessa viagem, que aí a gente teve que ir para um lugar, era tipo uma fazenda, um lugar que a gente tinha que ficar e tal. Colocaram eu e a Denise num quarto e colocaram a banda num outro quarto, que era na verdade um alojamento. Aí quando eu entrei nesse quarto, eu fiquei assustadíssimo, porque tinha as fotos do casal, que eles eram os donos daquela fazenda e tal, né? E estava foto deles para tudo quanto era lado, a gente dormindo na cama deles, com a roupa de cama deles. Eu falei, meu Deus do céu, desconfortável, sabe? Não era um negócio tranquilo. E aí eu estava achando que estava ruim, mas para a banda estava pior. O Rodrigo bateu na porta do quarto, falou, pastor, será que o senhor pode dar uma olhada lá no alojamento? Lá onde a gente está? Falei, por quê? Não, porque tem bicho à beça lá. Falei, é mesmo? Aí eu entrei lá e aí tinha lagartixa, tinha uns bichos assim, voando e tal. Eu falei, rapaz, mas
Isso aí eu acho que dá para administrar. Ele, não, pastor, dá descarga aí. Quando eu dei descarga, irmão, mas pulou muita rã. Vral, 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 vral. Falei, Jesus, o que é isso? E o evento não era numa igreja, o evento era numa praça, né? Ao ar livre, e eu acho que o evento era 8h30, 9 horas da noite, a gente ia fechar o evento. Falei assim, só tem uma saída, a gente tocar e ir embora. Só que a gente está falando aí de 6 horas de estrada. E foi o que a gente fez, saímos meia-noite, chegamos 6 horas da manhã em casa. Porque ninguém queria conviver com as rãs. Visualiza esse texto. O texto diz, o Senhor fala, ó, ô faraó, se você se recusar a deixar o povo sair, eu enviarei uma praga de rãs sobre todo o seu território. O rio Nilo fervilhará de rãs. Elas subirão do rio e invadirão o seu palácio e até mesmo o seu quarto e a sua cama. Deus é muito específico, sabe? Entrarão na casa de seus oficiais, seu povo saltarão para dentro dos fornos, imagina, e das tigelas de amassar pão. Vai ter rã na panela de arroz, na panela de feijão, vai ter rã no micro-ondas, vai ter rã dentro da geladeira, vai ter rã em tudo quanto é lugar. Vai ser um enxame de rãs. A terra toda vai, transformada num enxame de rãs. Se você mantiver o seu coração duro, e Faraó paga para ver. E aí, vai deixar o povo sair? Não, não vou deixar. Deus então faz exatamente como prometeu. E as rãs invadem o Egito. Essa praga, ela é liberada pelo Senhor para destronar um segundo deus egípcio. Essa praga é liberada sobre o Egito para quebrar uma segunda base idólatra. Nós estamos falando da deusa Heket. A deusa Heket tinha a cabeça de uma rã, o rosto de uma rã. E essa deusa egípcia, ela era associada ao parto, ao nascimento, à fertilidade. Eu vou compartilhar com vocês alguns pontos para vocês entenderem como essa deusa influenciava o povo egípcio desde o momento da concepção até o momento em que a mulher dava à luz, desde o momento em que ela engravidava até o momento em que ela dava à luz, até o momento em que a criança nascia. Primeiro ponto, a deusa Heket era considerada a padroeira das parteiras, que eram apelidadas de servas de Heket. Elas eram devotas a essa deusa. Elas prestavam um culto para essa deusa. As mulheres responsáveis em ajudar no nascimento, no parto, eram devotas dessa deusa. Segundo ponto, no Egito, as mulheres grávidas costumavam usar um amuleto representando Heket, a fim de garantir a sua proteção durante o parto. Eu não sei, de repente um cordão com a cara de uma rã. Elas usavam amuletos, elas usavam algumas coisas que as identificavam como devotas dessa deusa egípcia. Terceiro ponto, os egípcios acreditavam que quando o indivíduo recém-criado, o espermatozoide, era colocado no óvulo da mulher, na verdade, ali naquele momento, essa deusa soprava o sopro da vida. Então, ela era responsável. Se não tivesse essa deusa, não teria como ter vida,
né? Antes do espermatozoide fecundar e tal, quem soprava sobre o espermatozoide para que houvesse a procriação era a deusa Heket. Então, tudo que se falava a respeito de procriação no Egito estava totalmente relacionado a essa deusa com cara de rã. Eles adoravam, e por isso a rã era um animal divino para eles. A rã era idolatrada por eles. Aí a gente começa a entender, na verdade a gente está reforçando esse entendimento, porque na semana passada a gente já falou sobre isso, do porquê de Deus endurecer o coração de Faraó. Eu citei na semana passada, Romanos capítulo 9, verso 17, vou ler para você, que está escrito: pois as escrituras afirmam que Deus disse ao Faraó: eu o coloquei em posição de autoridade, com o propósito de mostrar em você o meu poder e propagar o meu nome por toda a terra. Ou seja, Faraó era um instrumento de um grande plano de Deus. Faraó fazia parte de algo que o Senhor estava orquestrando, não só para os egípcios, mas sobretudo para os hebreus. Então Deus endurece o coração de Faraó, e de acordo com as negativas de Faraó, Deus vai quebrando bases idólatras. Deus vai quebrando dependências dos egípcios. Essa palavra, ela se aplica perfeitamente na nossa vida, porque se nós não vigiarmos, nós somos levados à idolatria. Não, pastor, mas eu não adoro a santo nenhum, mas adoro ao dinheiro. Na semana passada, nós estávamos falando sobre Rapi, estávamos falando sobre o Nilo, sobre o Deus que, para os egípcios, era o responsável pelo alimento, era o responsável pela colheita. Rapi, eu falei na semana passada que o Nilo, ele representava as lágrimas a partir da morte de um deus chamado Osíris. Ísis chorou pela morte de Osíris, e então suas lágrimas se transformaram no grande rio Nilo. E a representação divina, entre aspas, do rio Nilo era o deus Rapi, responsável pela colheita, responsável pelos peixes, pelos alimentos, responsável pelo sustento, pela provisão do povo egípcio. Quando Deus transforma as águas do Nilo em sangue, Ele mostra: a provisão sou eu. E aí, nos dias atuais, será que nós não precisamos quebrar bases idólatras no tocante à nossa provisão e ao nosso sustento? Porque existem pessoas que abrem mão de estar na presença do Senhor por conta de uma bajulação ou por conta de um trabalho excessivo em busca de um sustento que eles acham que vem do trabalho ou de alguém influente, quando na verdade eles deveriam acreditar que vem do Senhor. Eu não estou dizendo que você tem que vir à igreja e deixar de trabalhar, mas eu preciso que você entenda que não dá para trabalhar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, de manhã, de tarde, de noite, e não ter um tempo de adoração na presença do Senhor, porque nunca foi o trabalho o sustento da nossa vida, nunca foi a nossa profissão o sustento da nossa vida, nunca foi o nosso patrão o sustento da nossa vida, nunca foi um homem, um amigo, um parente influente o sustento da nossa vida. O sustento da nossa vida sempre foi e sempre será o Senhor. Então Deus, Ele na primeira praga, Ele quebra essa base idólatra. É como se Deus estivesse batendo no peito e dizendo: ou vocês acreditam em mim, ou vocês adoram exclusivamente a mim, ou vocês dependem de mim, ou então vocês vão perecer. Salomão entende isso. E diz a Bíblia que no final dos seus dias, ele analisa a sua vida, e ele fala algo muito sério. Ele diz: tudo que os meus olhos me pediram, eu concedi a eles, mas agora, no final da minha vida, eu declaro que não passou de vaidade, como correr atrás do vento. Porque mesmo que você consiga conquistar alguma coisa a partir do teu dinheiro, o que você conquista a partir do teu dinheiro não vai durar.
Agora, aquilo que você conquista a partir da graça de Deus, nem a traça e nem a ferrugem consegue comer. Aquilo que Deus libera sobre a tua vida dura para sempre. Olha para o teu irmão e diga: a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dor alguma. Eu falei que eu não ia citar a mensagem da semana passada e acabei citando. O fato é que aqui na segunda praga liberada, uma outra base é quebrada. Pessoas que dependiam de uma deusa com cara de rã para procriar. Pessoas que achavam que a segurança de seus filhos, o desenvolvimento dos seus filhos, estava ligado a uma deusa com cara de rã. Sabe, queridos, dentro da nossa sociedade, algumas coisas são impostas desde o momento em que pensamos em ter um filho. São aumentadas a partir do momento que esse filho nasce. Nossa sociedade estabelece padrões. E se a gente não segue esses padrões, parece que estamos condenando os nossos filhos à derrota. Infelizmente, quando analisamos os padrões dos dias atuais, estar na casa do Senhor, servir a Deus, parece que não se encaixa. Os pais ensinam os seus filhos a passarem os outros para trás. O desenvolvimento do caráter de uma criança está cada vez mais comprometido, porque o mundo jaz do maligno. E assim como Deus se levantou no Egito para quebrar uma base idólatra que confundia pais em relação aos seus filhos, Deus nesses dias vai se levantar. Hoje pela manhã eu estava falando sobre uma empresa de fast food que lançou uma campanha na internet, colocando crianças para falarem sobre ideologia de gênero, para falar sobre opção sexual, crianças para dizerem que entendem, que aceitam, deturpando a palavra do Senhor. Entenda bem uma coisa, em nome de Jesus, eu não estou aqui para falar de maneira agressiva contra pessoas que não têm a mesma fé que eu discordo totalmente de qualquer ato de intolerância, de qualquer ato de violência, né? Se você for entender, né? Por exemplo, a palavra homofobia, né? Normalmente se fala de homofobia quando alguém é violento contra, quando alguém quer desmerecer, quer botar para trás. Não estou querendo desmerecer. Essas pessoas são aceitas aqui no nosso meio, oramos por ela, amamos ela, mas não somos obrigados a concordar, porque somos bem pensantes e cada um estabelece uma linha de raciocínio a partir de um ponto de apoio. E eu não sei você, mas o meu ponto de apoio é a palavra do Senhor, e debaixo da palavra do Senhor eu não me conformo em aceitar aquilo que tentam empurrar e impor sobre as nossas vidas e agora sobre as nossas crianças. Levanta a sua mão, eu quero profetizar na autoridade que há no nome de Jesus, que a igreja do Senhor vai se levantar de maneira sábia, não de maneira polêmica, não tentando machucar ninguém, mas com uma palavra que convence, porque é o Espírito Santo que convence. Eu profetizo, a igreja vai se levantar para destronar essa base idólatra que tenta confundir o desenvolvimento das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens. Eu profetizo que é tempo de saúde no Brasil, e não é só uma saúde física, é uma saúde espiritual. Alguém que entende que o Senhor governa, e a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Porque você manda o teu filho para a escola e ele volta cheio de ideias. Na faculdade ele volta com a mente toda confusa. E eu não estou falando de esquerda, de direita, de centro. Eu estou falando de coisas que não compactuam com o meu ensinamento enquanto pai. E que automaticamente não compactuam com o meu ensinamento enquanto pai, que é baseado na palavra do Senhor.
E aí? Como é que a gente muda essa história? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É tempo da gente orar, é tempo da gente clamar, é tempo da gente proteger a nossa casa. Mas infelizmente existem pessoas que estão se deixando levar. Existem pessoas que estão sendo convencidas. Eu já falei sobre isso. O diabo é especialista em maximizar as restrições, tentando nos convencer que Deus não deixa a gente fazer nada. Deus deixa a gente fazer muita coisa. O que Ele não nos deixa fazer é aquilo que Ele sabe que não é bom para nós. Ao mesmo tempo que o diabo maximiza as restrições, ele minimiza as consequências. Pode fazer que não vai dar em nada, mas na Bíblia está dizendo que o salário do pecado é a morte. Não, vai dar em alguma coisa sim, foge disso. Normal, sabe? Você visitar igrejas e você perceber pessoas que são a cara do mundo, cantando, ministrando. Os gestos, as atitudes. Que Deus destrone hoje, que Deus quebre hoje essa base idólatra, essa referência maldita, essa influência diabólica no nosso meio. Que sejamos o exemplo dos fiéis. Eu estou pregando aqui, eu sinto a carne aqui da minha perna tremendo, porque é um peso da glória de Deus. O que está sendo dito aqui nessa noite é sério. Olha para o teu irmão, profetiza, diga: Deus está te dando hoje uma chave para abrir a porta do céu e fechar a porta do inferno. Irmãos, essa legalidade dada ao inimigo nos leva inclusive à condição de sermos regulados por ele. A legalidade dada ao inimigo deixa com que o diabo determine o que seremos, aonde chegaremos. Eu preguei aqui há um tempo atrás uma passagem que marca muito a minha vida, 1 Samuel capítulo 17, todo mundo conhece a história que esse capítulo envolve, que é o embate entre Davi e Golias. Mas no momento em que Davi chega até o campo onde estavam os soldados de Israel para entregar alimento para os seus irmãos, diz a Bíblia que o seu irmão mais velho olha para Davi e diz assim: garoto enxerido, o que você veio fazer aqui e com quem você deixou aquelas poucas ovelhas que você cuida? Aí a gente está falando de procriação, eu quero que você acompanhe meu raciocínio. Quando a gente dá a legalidade na mão do diabo, ele regula aquilo que a gente gera. Eita. Ele regula inclusive a quantidade do que a gente gera. Ele nos olha de maneira intimidadora e ele diz assim: com quem você deixou aquelas tuas poucas ovelhas? Se você lê esse texto e para por aí, você determina, você decreta debaixo da palavra do irmão invejoso mais velho de Davi, que ele tinha poucas ovelhas, que o que ele tinha era insignificante. Mas quando você vai para o Salmo 78, a palavra diz: Davi, eu é que te levantei quando você estava cuidando das ovelhas prenhas, das ovelhas grávidas. Deus tinha uma informação acerca de Davi que o seu irmão mais velho não tinha. Eram poucas ovelhas, mas procriavam. Como é que está o derramado do teu coração? Ser hoje depende de você. Ela derramou o coração dela, mas ela adorou de uma maneira tão intensa que diz a Bíblia que o sacerdote Eli olha para ela e até pensa que ela está ficando louca, pensa que ela está bêbada. O que houve? Você está descontrolada. Ela diz: não, eu estou buscando aquele que resolve.
Eu estou clamando aquele que tem todo o poder no céu e na terra. Eu quero um filho. E aí o sacerdote libera uma palavra de Deus para ela, que aconteça segundo o desejo do teu coração, que seja feita de acordo com a tua oração, de acordo com o teu clamor. Diz a Bíblia que na mesma hora o semblante dela mudou. O texto podia dizer assim, na mesma hora ela ficou grávida. Não, na mesma hora o semblante dela mudou. Sabe por quê? Porque a gente não espera o milagre para se alegrar, a gente se alegra para o milagre acontecer. Se você está tomando posse de uma palavra agora, começa a sorrir, porque vai acontecer. Vai acontecer. Agora, irmão, ela podia parar por ali, mas não, ela foi inteligente, ela recebeu a palavra aqui, que ela fez, foi para casa, catou Eucana e disse: Eucana, é hoje. Primeiro eu cuidei do espiritual, agora nós vamos cuidar de outra área. E aí Deus deu um menino bonito, com um nome lindo, Samuel. Realmente, milagre de alguém que não podia procriar. Alguém se lembra de um outro? Nascimento de Sara. Sara era avançada em idade já. Além dela ser estéril, ela já tinha uma idade avançada. Deus fala para o marido dela: você vai ser pai de uma grande nação. A dificuldade de entendimento, de aceitação daquela palavra foi tão grande que a própria Sara teve a ideia de entregar a escrava Agar para Abraão se deitar com ela, para que a partir disso então viesse a bênção do Senhor e o cumprimento da promessa. O próprio Abraão fala para Deus: será que vai ser Eliezer, o mordomo que cuida aqui, que trabalha aqui comigo? Será? Não, vai sair das tuas entranhas. E chega o momento que Deus toca nela, e ela fica grávida de Isaac, E hoje nós, que somos filhos dessa promessa, nós podemos buscar essa referência: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. E quando a gente fala de Sara, inevitavelmente a gente vai se lembrar, da mulher do seu filho e da mulher do seu neto, que também eram estéreis. E que para que Deus cumprisse a promessa, Ele precisou curar elas também. Rebeca, Raquel, Deus precisou estender suas mãos para curar. Porque a procriação não está nas mãos de uma deusa com cara de sapo. Porque a multiplicação não está nas mãos do homem, está nas mãos do Deus que é todo poderoso. Agora eu confesso que eu esperava que vocês se lembrassem de uma outra personagem da Bíblia que engravidou de uma maneira extraordinária e ninguém falou dela: Maria. Irmão, a de Maria é que quebra qualquer tipo de prognóstico. A gravidez de Maria, ela confunde qualquer sábio, qualquer entendido, porque aparece um anjo diante dela e diz: você será a mãe do Salvador. E ela responde ao anjo, ela não duvida, mas ela apresenta impossibilidades. Ela diz assim: como acontecerá isso? Se ela diz como, é porque ela sabe que vai acontecer, ela só não sabe como. Diferentemente de Zacarias, porque quando o anjo aparece para Zacarias dizendo que também daria um filho para ele e para Isabel, que era estéril, a resposta de Zacarias coloca em dúvida se Deus pode ou não, se Deus faria ou não. Ele diz: como é que eu vou saber? Não. Aí a história é outra, Deus deixa ele mudo e diz: tu é incrédulo, é melhor eu te deixar mudo para você não falar besteira, só quando o bebê nascer que você volta a falar. Agora Maria não duvida. Maria diz assim: como acontecerá isso? E aí ela apresenta a impossibilidade: visto que eu não tenho marido, eu sou virgem. Aí você imagina isso? O anjo dizendo: descerá sobre ti o Espírito Santo. Irmão, se isso não é quebra de qualquer dependência humana, eu não sei o que é. Presta atenção, a mensagem de hoje não é para você, minha irmã, saindo daqui, vou fazer produção independente, até porque não existe isso, tá? Não existe.
O que o mundo chama de produção independente, na verdade é uma produção irresponsável, porque você vai depender de um homem de qualquer maneira. É uma produção irresponsável. Agora, no caso de Maria, de fato, foi uma produção totalmente independente de qualquer homem. Foi o Espírito Santo que desceu. Pastor, o senhor está falando isso para quê? Eu estou falando isso para você entender que se Ele quiser fazer na tua vida, você pode estar sozinho no meio de uma ilha deserta, você pode olhar para um lado, para o outro e não encontrar recurso nenhum. Ele vai fazer o céu abrir, Ele vai fazer a rocha jorrar água, Ele vai fazer o maná cair do céu. Eu não sei de onde vem, mas como a palavra do Senhor chega até a sua mão. Me ajude a ministrar, olha para 2, 3 pessoas e diz assim: o poder da fertilidade vem de Deus. E eu vou orar, eu não estou falando só sobre gravidez natural não, mas no final me lembre que eu vou orar, porque se tem alguma irmã aqui com dificuldade de engravidar, eu vou botar minha mão, vou orar, vou botar a mão na sua cabeça, vou profetizar que Deus vai abrir a sua madre, e aí você vai ter que vigiar, porque senão vai vir logo uma sequência. Que Deus é poderoso, mas o que eu estou pregando aqui não se detém só ao campo natural. Eu estou falando de procriação espiritual, eu estou falando de empreendimento. Quantos querem sair daqui empreendendo, multiplicando? Digam amém. Fala de novo para o teu irmão, diga assim: o poder da fertilidade vem do Senhor. Nós vamos hoje pisotear a cabeça dessa rã. Aliás, pisa na cabeça dessa rã, em nome de Jesus. Está debaixo dos meus pés. Deus a Equete, cara de rã, há poder no sangue de Jesus. Falar igual meu pai, ele bota a mão numa pessoa que está endemoniada, ele expulsa, ele diz assim: diabo, pega tudo que é teu e vai para as profundezas do abismo. Podia mandar só para o abismo, né? Mas ele manda para as profundezas do abismo, é o abismo do abismo. Vamos mandar essa deusa com cara de rã para as profundezas do abismo. Ninguém mais vai apontar o dedo para tentar determinar o destino dos teus filhos. Ninguém mais vai apontar o dedo para determinar o destino da tua multiplicação. Ninguém mais vai dizer o que você pode, o que você não pode. Ninguém vai determinar o quanto você pode. A tua vida está nas mãos do Senhor. Do Senhor. Aleluia. Mas eu tenho mais um tempinho, então eu vou entrar na terceira praga. Posso? Alguém lembra qual é a terceira praga? Piolho. Piolho é ruim demais, né, irmão? Eu não tenho problema. Para mim é tranquilo. Se eu tiver suado então igual eu estou agora, Timóteo, Êxodo capítulo 8, versículo 16. Abre aí. Piolho é ruim demais, né, irmão? Não precisa responder não levanta a mão não quero te expor não, mas quem já teve piolho aí? Quando eu era pequeno eu não gostava de cortar cabelo, irmãos. Deixava o cabelo grande. E quando eu pegava piolho não tinha como esconder. Que a minha mãe tacava Neucídio na minha cabeça. Neucídio ainda que tem? Jogava Neucídio na minha cabeça. Agora eu quero ver se você é raiz. Depois do Neucídio parava por aí? Não, minha mãe me enrolava um lenço. Eu ia pra rua jogar bola de lenço. Quando eu saía na rua de lenço, os moleques todos, piolento, já sabia. Uma vez eu perguntei para minha mãe: mãe, o remédio não mata o piolho? Mata, então para que o lenço? Para sufocar ele.
Ela fez uma cara de raiva, de mal, é para sufocar ele lá dentro. Violento. Êxodo 8,16 diz assim: então o Senhor disse a Moisés: diga a Arão, estenda a vara e bata no chão, o pó se transformará em enxames de piolho em toda a terra do Egito. Moisés e Arão assim fizeram. Quando Arão estendeu a mão e bateu no chão com a vara, piolhos infestaram toda a terra e cobriram os egípcios e seus animais. Todo o pó da terra do Egito se transformou em piolhos. Dá até um arrepio, né, irmão? Meu Deus do céu. Já começa até a coçar. Pastor, o primeiro Deus que foi derrubado, quando a água foi transformada em sangue, o Deus Rapi, tinha cara de quê? Tinha cara de sangue, tinha cara, nem sei qual é a cara que ele tinha. O segundo, pastor, é Ket, a deusa. Tinha cara de rã, por isso que Deus mandou a rã. O terceiro tinha cara de piolho. Nem sei como é que é a cara de um piolho. Como é que tu vai descobrir qual é a cara do piolho? Eu estava lendo, sabe? Porque o Espírito Santo vai ministrando no teu coração de maneira gradativa, né? E desde o início Deus falou comigo assim: você vai ministrar uma série de mensagens de quebra de bases idólatras. E aí você vai lendo a palavra do Senhor, e você vai pesquisando, estudando e pedindo a Deus a revelação, e o Espírito Santo vai te mostrando. Aí aparece o Nilo transformando água em sangue, e aí vem o Deus Rapi, que era a personificação do rio Nilo. Aí depois vem a praga das rãs, e aí é já de cara, porque existia uma deusa que era muito conceituada entre os egípcios, que tinha a cara de rã. Aí você vai para os piolhos e não tem nenhum Deus com cara de piolho. E aí você tenta procurar alguma referência, e eu não fui encontrando referência. E eu falei: Senhor, tem algum Deus aqui que precisa ser derrubado nessa praga, e o Senhor precisa me revelar. Tem alguma coisa aqui que precisa ser destronada, e o Senhor precisa me mostrar. Então eu vou ler com você alguns versos do livro de Êxodo, para a gente chegar nesse Deus, e na autoridade que há no nome de Jesus, a gente vai destronar esse Deus, e depois a gente vai orar. Verso 10 do capítulo 7. Então Moisés e Arão foram ver o faraó e fizeram conforme o Senhor havia ordenado. Arão jogou a vara no chão diante do faraó e de seus oficiais, e ela se transformou numa serpente. O faraó mandou chamar seus sábios. Ele mandou chamar quem? Seus sábios e feiticeiros. E por meio de suas artes mágicas, esses magos egípcios fizeram Ou seja, Arão joga uma vara e a vara vira uma serpente. Faraó chama os seus sábios e feiticeiros, e eles pegam as suas varas e jogam no chão, e elas também viram serpentes. Eles fazem a mesma coisa. Agora vamos para o verso 27 do mesmo capítulo 7. Já estamos falando das águas sendo transformadas em sangue. Mais uma vez, porém, os magos do Egito usaram sua mágica e também transformaram água em sangue. A Bíblia não especifica, mas de repente eles pegaram um copo d'água assim, viraram no chão, e ela foi transformada em sangue. De repente eles encheram uma bacia de água e fizeram lá o encanto, falaram umas palavras, e ela se transformou em sangue. Com certeza não foi no mesmo volume que Deus operou através da vida de Moisés e Arão, porque Moisés e Arão transformaram o rio Nilo em sangue. Mas mesmo num volume menor, a Bíblia diz que eles também transformaram a água em sangue.
Ou seja, os feiticeiros de Faraó transformaram varas em serpentes, e eles também transformaram água em sangue. É bem verdade que eles não conseguiram impedir que as águas do Nilo voltassem de sangue para a água. Eles não conseguiram fazer isso, e eles não conseguiram, melhor dizendo, impedir que ficassem como sangue durante 7 dias. Mas que eles também transformaram água em sangue, a Bíblia nos mostra. Agora vamos para Êxodo 8, versículo 7. Estamos agora na praga das rãs. A gente acabou de falar sobre a praga das rãs. Verso 7 do capítulo 8 diz assim: os magos, porém, usaram suas artes mágicas para imitar a praga e também fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Então vem um crente, ora, e a água vira sangue. Vem um feiticeiro, faz o seu encanto, e a água também vira sangue. Antes disso, vem um crente, joga uma vara, ela vira cobra. Vem um feiticeiro, joga uma vara e ela também vira cobra. Depois vem um crente, ora, e as rãs aparecem. Depois vem o feiticeiro, faz o encanto, e as rãs também aparecem. Mesmo Deus destronando, quebrando bases idólatras, existia ainda uma sombra na atuação de Deus através da vida de Moisés e Arão, que era a possibilidade dos feiticeiros de Faraó fazerem a mesma coisa. Até que a gente chega na praga dos piolhos. E mais uma vez, não tem um Deus com cara de piolho. E não tem uma referência de piolho ligada a nenhum Deus egípcio. E eu orei. Eu falei: Senhor, que Deus é esse que caiu? Repita comigo: caiu o Deus Tote. Que Deus é esse? É o Deus da feitiçaria, é o Deus da sabedoria, é o Deus da mágica, é o Deus das artes, é o Deus do encanto. Repita comigo: a terceira praga veio para derrubar o Deus da mágica. Pastor, mas por que o senhor está falando isso? E qual é a referência da praga dos piolhos com esse Deus? Êxodo capítulo 8, verso 18. O texto diz: os magos de Faraó tentaram fazer o mesmo com as suas artes mágicas, mas não conseguiram. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Tem uma hora que Deus coloca a mão no peito de Satanás e diz: chega, para de fazer gracinha. Tem uma hora que Deus pega esse Deus do engano, esse Deus do encanto, esse Deus da mágica, esse Deus do truque, e coloca ele no seu devido lugar. A praga dos piolhos veio, claro, para assolar os egípcios, porque todas as pragas tinham também esse aspecto, um aspecto de assolação ao povo egípcio. Mas ela veio, sobretudo, no meu entendimento, para destronar a possibilidade de uma cópia para o que Deus faz. Eu quero me aprofundar um pouquinho. Existem pessoas que não se firmam na igreja porque acham que podem encontrar o que encontram na igreja num outro lugar. Existem pessoas que não se firmam na presença do Senhor porque parece que elas encontram, através do misticismo, a mesma paz, a mesma alegria,
Porque tem alguém que promete trazer o amor em 3 dias. Porque tem alguém que lê a mão e parece que está prevendo o futuro. Porque tem alguém que oferece uma alegria passageira através do entretenimento. Meu Deus. A pessoa vira à noite ouvindo uma música que parece que está trazendo paz e alegria para o seu coração. E é durante aquela madrugada, ela se confunde e ela quase que pensa assim: é igual na igreja. Lá na igreja a gente canta, a gente pula, a gente celebra, a gente levanta a mão e a gente fica muito feliz. Aí ela vai para o samba, ela vai para a rave e ela faz as mesmas coisas naquele lugar e parece que aquilo preenche a vida dela. É passageiro. O que Moisés e Arão fizeram debaixo da autorização de Deus foi transformar um rio inteiro em sangue. Os caras de repente transformaram um copinho d'água em sangue. O volume é infinitamente menor, mas porque foi feita a mesma coisa, parece que também para nós vale. Aqui o que é ministrado é uma alegria permanente, lá é uma alegria passageira, mas porque tem um pouquinho de alegria, parece que vale. São feiticeiros ofertando uma cópia barata daquilo que o céu entrega para nós. São feiticeiros tentando distorcer a nossa comunhão, tentando nos atrair. Vou apertar um pouquinho. Às vezes não precisa nem sair da igreja. Às vezes o feitiço acontece dentro da igreja. É uma música que só entretém. São eventos que não têm compromisso com santidade. São copos de água, rosa consagrada. São objetos judaizantes que não estão ligados a uma revelação. É tudo para tentar entreter. São apresentados para nós e nos envolvem. Uma cópia barata que às vezes inclusive é entregue em nome de Deus. Para você não pensar que o que eu estou falando aqui é uma loucura e não tem base bíblica, depois em casa leia livro de Atos dos Apóstolos capítulo 8. A Bíblia nos conta a experiência de um discípulo chamado Filipe, que vai até a Samaria, e quando ele vai até a Samaria, ele já vai sabendo que ele ia encontrar um povo extremamente religioso. Pastor, como é que o senhor pode provar isso? Eu provo para você. Lembra lá atrás, quando Salomão, ele deixa o trono e o seu filho Roboão, ele assume. Aí os impostos vão lá para o alto, o povo se ira contra Roboão, Roboão continua jogando aquele imposto sobre o povo, então o povo racha. E aí o povo de Israel é dividido em reino do norte e reino do sul. Reino do sul, capital em Jerusalém. Reino do norte, capital em Samaria. A idolatria toma conta do reino do norte, até que chega ao fim do reino do norte com a conquista dos assírios. E diz a Bíblia que os que sobrevivem no reino do norte se casam, se juntam com os assírios. A Samaria se torna um território totalmente idólatra. Mais à frente, paralelo a isso, o reino do sul é conquistado por Nabucodonosor e levado cativo à Babilônia. Quem é que está comigo aí, diga amém. Eles ficam 70 anos na Babilônia. Na volta, Deus dá uma ordem para eles reconstruírem um templo que havia sido derrubado por Nabucodonosor. Eles começam a reconstrução do templo, até que quem aparece para ajudar? Os samaritanos. Aqueles que eram do reino do norte, que se ajuntaram com os assírios, que se envolveram com a idolatria, eles vão e se apresentam para ajudar na reconstrução do templo. Mas a Bíblia diz que os judeus então impedem que os samaritanos colocassem suas mãos na reconstrução, porque eles entendem: vocês são idólatras, vocês são de um outro povo, não é tempo de ajuntamento.
O fato é que os samaritanos são impedidos, eles até atrasam a obra, mas acabam sendo impedidos de construir, de ajudar. E aí vem então a conclusão da reconstrução do templo. O tempo passa e a gente chega em Jesus, e aí João capítulo 4 diz que Jesus passa pela Samaria e encontra uma mulher. Essa mulher estava ali tentando tirar água para beber. O Senhor pede água para ela. Todo mundo conhece essa passagem. O Senhor revela para ela que ela tinha homens na sua vida. Ela diz: eu vejo que o Senhor é um profeta. E aí, diante de tudo isso, ela pergunta: os meus pais, os samaritanos, dizem que nós devemos adorar nesse monte. Vocês, judeus, dizem que nós devemos adorar no templo. Ou seja, ela ali deixa muito claro, ela desenha para nós a divisão religiosa. Nós, samaritanos, não adoramos no templo que vocês reconstruíram, nós adoramos nesse monte. Vocês, judeus, adoram no templo que vocês reconstruíram. Aonde a gente deve adorar? E aí Jesus diz assim: é chegada a hora em que o Pai procura verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Ele diz: não é lá, não é cá, não é o lugar, é o coração. Quando Filipe, voltando a Atos capítulo 8, quando Filipe vai até os samaritanos, Filipe sabe que vai se encontrar com um povo religioso, um povo que foi impedido de ajudar na reconstrução do templo, um povo que não adora dentro do templo, um povo que tem um monte para adorar. Aí eu pergunto: se você vai pregar a palavra para alguém que é religioso, para alguém que é embasado, para alguém que tem muitas raízes, vamos trazer para os dias atuais. Alguém aqui já conversou com alguém que seja testemunha de Jeová? Eu vou falar um negócio para você que é crente em Cristo Jesus. Para conversar com o testemunho de Jeová, vai orar antes, tá? Porque eles estudam. E aí, se você for de peito aberto, sem oração, achando que você vai converter ele ao evangelho, é capaz dele te converter a ser testemunho de Jeová. Aí você imagina, de repente Filipe pensou assim: cara, eu preciso ter a mensagem, eu vou estudar aqui a história, Reino do Norte, Reino do Sul, desde os dias de Davi e tal, porque se eles vierem me perguntar, eu preciso quebrar as pernas deles. Mas depois em casa você vai ler Atos 8, diz a Bíblia que a mensagem de Filipe era Cristo. Ele entendeu: eu não preciso ter um discurso teológico, eu só tenho que falar de Jesus. Ele é a fonte, Ele é o pão vivo que desceu do céu. E ele vai, ele começa a pregar Cristo, a simplicidade, para os samaritanos. E aí se converte um aqui, se converte outro ali, se converte outro ali, se converte outro ali. Eu fico imaginando, sabe, que eles não tiveram nem chance para perguntar. Levantava a mão, pum, já caía por terra. Ele botava a mão, já expulsava o demônio, já se levantava aceitando a Jesus, porque é o Espírito Santo que faz, é Ele que convence. Às vezes a gente fala e nada acontece. Às vezes a gente não fala nada, Ele fala por nós. Filipe pregava Cristo, simplicidade, a salvação acontecendo. Até que então, coloca aí para mim, esse vale a pena, 8, verso 9. Atos capítulo 8, versículo 9. Mais 5 minutos eu termino a mensagem. Louvado seja Deus. Olha aí. Um homem chamado Simão praticava feitiçaria ali, havia anos. Alguém tem uma versão em que fala de mágica? Tem aí não? Vamos seguir. Lá atrás. Ele deixava o povo de Samaria admirado e afirmava ser alguém importante. Segue, próximo verso, por favor. Todos, dos mais simples aos mais importantes, se referiam a ele como o grande poder de Deus. Bota mais um verso aí. Ouviam-no com atenção, pois durante muito tempo eles os tinham deixado admirados com a sua magia. Posso falar uma coisa? Tem gente que está sendo levado pelo mesmo demônio do Egito chamado Tote. É o Deus da magia, é o Deus do encantamento.
A Bíblia diz que o povo de Samaria ficava admirado com esse cara, e eles diziam que ele era o grande poder de Deus. Irmãos, existem pessoas que estudam a palavra do Senhor, que conhecem aqui na Nova Jerusalém a importância do equilíbrio, mas que às vezes, sabe, no estalar de dedos, sabe, num deslize, correm para alcançar uma profecia que parece que é dada, sabe, a toque de caixa. Esses dias me mandaram um vídeo, aí um pastor chega para o cara, tipo aqui, por um acaso você se chama Lucas, mas imaginemos que você se chamasse Alexandre, né? Aí chega e fala assim: Lucas, esse nome significa alguma coisa para você? Não. Você se chama Lucas? Não. Você conhece alguém que se chama Lucas? Não. Então vai ler Lucas capítulo 5. No vídeo, irmão. Eu não sei se tem mais coisa no vídeo, só me mandaram, porque recorte também é fogo, né? Só me mandaram isso. Mas deixa eu te falar uma coisa. Existem coisas que são jogadas ao vento, ó. E aí é a fome com a vontade de comer. Eu que quero te impressionar e você que quer ser impressionado. Uma vez disseram assim: pastor, que absurdo, fulano foi cantar na minha igreja e cobrou X reais. Eu falei: absurdo é você pagar. Mas ele cobrou. Você diz: o problema é seu, não chama mais. Mas sabe por que tem quem cobre? Sabe por que tem quem cobre? Porque tem quem pague. Só que Deus hoje quer quebrar essa idolatria. É o Deus do encantamento. Aí sabe o que ele faz? Ele começa a fazer o tiro do feiticeiro não dá em nada. Ele começa a fazer o tiro do feiticeiro pifar. Sabe aquele feiticeiro que sempre tinha uma palavra? Sabe aquele falso pastor que sempre tinha uma profecia? Irmãos, presta atenção, tem gente muito rica aí que banca guru. E tem guru gospel. Eu chamo o cara para ir lá na minha empresa para ele me entregar meia dúzia de profecia. Eu vou e dou um dinheiro forte para ele. Não, pastor, isso não existe não, isso existe. Isso existe sim. Tem crente aqui supersticioso, hein? Precisa derrubar esse Deus tote da sua vida. Tem que quebrar essa base idólatra. Tem crente que acorda e bota primeiro o pé direito. Não, Senhor, não é por nada não, mas vai que se eu começar a cavucar, eu vou encontrar, hein? Vou encontrar, irmão. Tem crente que diz que confia, mas não confia tanto assim. Eu preciso terminar. Mas se eu entrasse ainda no ramo da sabedoria, porque esse Deus Tote também era o Deus da sabedoria, aí o negócio fica mais estreito ainda. Porque tem gente que idolatra muito a sua própria inteligência. Tem crente que idolatra muito a sua axiologia. Ele tem palpite sobre tudo. Tem crente que é vaidoso. Eu sou o cara, eu é que sei. Deixa hoje Deus quebrar esse orgulho. Os piolhos vieram só para mostrar para eles que o Deus deles não tinha poder nenhum. Não, porque a gente transformou a vara em serpente, legal. A gente transformou a água em sangue, legal. A gente fez aparecer rã, legal. E agora os piolhos, faz aí. É igual Elias, sabe? Lá no alto do Carmelo, diante dos 450 profetas de Baal. Ué, o que houve? Vocês estão clamando aí, o Deus de vocês está surdo. Depois vai ler. O Deus de vocês está dormindo. O que houve? Aí diz a Bíblia que Elias restaura o altar e só faz uma oração: Senhor, manda fogo do céu. E o fogo desce.
Os 450 profetas do diabo são entregues na mão de Elias. Bases idólatras sendo destruídas. Essa série de mensagens é para destruir bases idólatras, dependências, coisas que nos prendem, coisas que impedem o poder de Deus sobre a nossa vida. Fica de pé.